Salve, salve, galera! E aí, tudo bem com vocês? Tudo só na manha do jabuti? Tudo tranquilão? Beleza. Mando um abraço a você em qualquer lugar de Rondônia que você se encontra, seja no quilombola, seja em área indígena, seja nos sítios, seja nas fazendas, enfim, na gleba, enfim. Sinta-se abraçado pela equipe de Geografia e, obviamente, um abraço especial também para o nosso professor presencial, esse profissional que faz a educação acontecer de fato, aí onde você está, beleza? Nosso assessor imprescindível para fazer a educação acontecer em Rondônia, beleza? Forte abraço a todos. Galera, é o seguinte, nosso assunto hoje é um assunto interessante, falar sobre água. Olha só que interessante. A água também é um motivo para nós estarmos preocupados. Água é vida. Água é fonte de vida, ok? Então, esta água tão necessária, ela também está um pouco frágil nesse mundo moderno que a gente vive. Então, a gente sabe que a gente não vive sem água, ok? A gente precisa de água para tudo, não só para o consumo humano, mas para a indústria, para a agropecuária, para os animais, beleza? Só que nós deveremos saber que a gente também precisa preservar a água, beleza? Então, mais uma vez, é uma aula que fala sobre a questão da sensibilização do ser humano em relação a gente ter a ideia de que a gente precisa preservar e gastar o menos possível esse patrimônio que é de toda a humanidade. Beleza? Então, a aula já começou. Vamos junto? Vamos lá no quadro, meu diretor. Aula 44, galera. Olha aí. A degradação dos recursos hídricos, os recursos hídricos e o acesso à água no mundo. Vamos lá, começar a rabiscar. Acesso à água no mundo. A disponibilidade de água no planeta Terra. Ok? Olha só. Essa aula já começa fazendo uma abordagem muito interessante. Muito interessante. Por quê? Porque a gente já começa com a reflexão da água disponível no planeta Terra. Ok? De toda a água disponível no planeta Terra, 97,5% é salgada, ok? 97,5%, 97,5% de toda a água no planeta Terra é com sal. Você não mata a sede bebendo água salgada. Tem até uma música de Djavan, não sei nem o nome da música agora, ele fala bem assim: sabe lá o que será morrer de sede em frente ao mar, sabe lá. Eu não sei o nome da música, olha só, estou até aqui já. Mas realmente deve ser uma coisa muito... uma frase de uma música que nos leva a uma reflexão interessante. Imagina só uma pessoa morrer de frente ao mar e de sede. Então, anote aí, 97,5% da água do planeta Terra é salgada. Agora, outra informação de água doce. Vamos lá. Olha só, água doce é 2,5%. 2,5% é água doce no planeta Terra. Este 2,5%, ela sendo congelada e ela líquida, ok?
Destes 2,5%, olha só, mais uma informação aqui. Esses 2,5% aqui, ó, é isso aqui, ó, tá? Destes 2,5% da água, 68%, quase 70% está congelada, ok? Quase 70% está nas calotas polares em forma de gelo, ok? Olha só, então, de 2,5%, quase 70% está congelado. Por isso que, inclusive, já pegando um gancho de falar que está congelada, a gente precisa ver a questão do efeito estufa. Porque se ela está congelada, se ela descongelar, vai aumentar o nível do mar. E isso pode fazer, inclusive, sumir muitas cidades nas costas dos continentes. Beleza? Pegando só um gancho para relembrar isso aí. Vamos lá no quadro, meu diretor. Então, galera, e quase 70% está congelado. E na forma líquida, só isso aqui, ó, 31%. Ok? 31% deste 2,5% ainda só, viu? Então é pouquíssima água líquida doce no planeta, ok? Professor, mas eu não consigo entender por que é tão pouco e a gente vê tanto. Nós estamos falando de proporcionalidade. Afinal de contas, nós estamos falando do planeta Terra, um planeta, beleza? Onde a gente vive, a nossa casa, ok? E a gente sabe que, se estamos falando de proporcionalidade, a gente está falando de matemática, ok? Então, a gente não pode perder esse viés da matemática aí, beleza? Para a gente não se confundir. Vamos lá no quadro. Então, nós temos de 2,5%, 70% está congelado e 31% está doce, é água doce líquida, ok? Agora, desses 31%, vou apagar de novo, esses 31% é aqui, ó. 96% está no subsolo, ok? E esses rios e lagos que você vê na sua região aí, ó, é só 4% que são chamados de águas superficiais. Então, galera, e olha que nós estamos no lugar onde tem mais água doce no planeta. Nós estamos na Amazônia, a maior bacia hidrográfica do planeta Terra. Beleza? Imagine, nós já estamos tendo problema de água no mundo. Já estamos tendo aqui, na Amazônia. Olha só que estranho, né? Que incrível, que interessante, né? Reflexivo, né? Então, a gente pode fazer essa reflexão mesmo. Nós, aqui no meio da Amazônia, temos lugares que têm problema hídrico. Beleza? E é só 4%, galera. É de forma superficial. Vamos lá no quadro. Então, 96% está de forma subterrânea desses 31% que dividiu esses 2,5% desta água. Ok? Perfeito. Acho que ficou bacana aí. Vamos para o próximo. Maiores reservas de água doce do planeta Terra. Primeiro lugar, nosso abençoado Brasil. Ok? Segundo lugar, Rússia. Terceiro lugar, Canadá. Quarto lugar, Estados Unidos. E depois China, praticamente empatado. Que coincidência, né, galera? Os mesmos dois países que estão disputando a hegemonia, quem tem mais poder econômico no mundo, são os mesmos que têm a mesma quantidade de reserva de água. Interessante, né? Somado, esses 5 países possuem 43% de toda a água doce do mundo. Ok? Então, está aqui
Esses países aqui representam essa parte aqui de toda a água do planeta Terra. Ok? Então, é muita água na mão de poucos países, né, galera? Agora, vamos falar um pouco sobre o nosso país? Tá aí as 12 regiões hidrográficas brasileiras, ok? Então, a gente vê aí que a maior bacia hidrográfica é onde nós estamos, aqui na Amazônia, ok? Bacia Amazônica. As 12 regiões hidrográficas brasileiras, em destaque a Amazônia, ok? O Brasil, ele tem 2 aquíferos. Esses aquíferos, eles têm uma importância muito grande. Nós temos o aquífero aqui na Amazônia, que é chamado de Alter do Chão. Ele está entre o Amazonas, Pará e o Amapá, ok? Ou seja, totalmente em território nacional, território brasileiro, ok? Capacidade, 86 mil quilômetros cúbicos, 100% no território nacional, é o maior do planeta Terra, ok? Aí nós temos o aquífero Guarani. Esse aquífero Guarani, ele é muito grande também. No entanto, ele está além das fronteiras do Brasil. No Brasil, ele se encontra no Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Olha só como esse subsolo é muito grande. É um aquífero imenso, ok? Capacidade dele, embora ele seja muito extenso, a capacidade dele é menor do que o Alter do Chão, que é o maior do mundo, ok? Ele é o aquífero Guarani é o segundo maior do mundo. Então, isso nos leva a uma reflexão, né? Olha só, e 70% desse aquífero está no território do Brasil. E, além de ele ser nacional do Brasil, ele também está no Paraguai, no Uruguai e na Argentina. Ok? Para a reflexão, aquíferos do Brasil são os maiores do mundo. O maior do mundo, Alter do Chão. Segundo maior do mundo, aquífero Guarani. Olha só que interessante, galera. Então já nos leva a uma reflexão, né? Devemos preservar essa água para as futuras gerações? Claro que sim. Isso eu posso estar sendo profético aqui em falar para você, mas é uma reserva que vai ser necessário num tempo em que poucos lugares do mundo vão ter água disponível de forma natural e potável de forma natural. E a gente já está vendo isso acontecer. Mas a tendência é se agravar isso a nível mundial. E olha só, no Brasil está as 2 maiores reservas de água potável do mundo, água subterrânea. Ok? Vamos lá no quadro, meu diretor. Professor, então nós estamos bem servidos. Sim, nós estamos bem servidos de água. A gente está bem servido de água, mas a gente também precisa cuidar deles. A gente precisa cuidar dessa água. Por que a gente precisa cuidar dessa água? Porque quando você usa fertilizantes, agrotóxicos e não cuida do solo de uma forma adequada, polui o solo, pode penetrar nesses aquíferos e contaminar. Ok? Então, nós, brasileiros, precisamos cuidar
desse recurso natural maravilhoso que a gente tem em nosso país. Então, a gente precisa também de cuidados com o solo, ok? E o que a gente joga nesse solo para não infiltrar e chegar nesses dois imensos aquíferos. Beleza? Vamos lá no quadro. Água no mundo. 70% do planeta Terra é água. 77,2% de toda a água doce está em forma de geleira. Lembra que eu falei para vocês, né? 2,7% água doce consumível para atividade humana. E como é que é usada essa água que é consumida, que é consumível, né? 70% é de vocês aí, ó, que estão no campo. Ok? 70% é para a agricultura, consumida de modo bem ineficiente. Professor, como assim bem ineficiente, professor? Se a gente molha as plantas e as plantas crescem bonito e a gente colhe. Quando a gente fala de ineficiência, chega aí meu diretor, vamos lá conversar com nossos queridos alunos. Quando a gente fala que é ineficiente, a gente não está falando da sua produção agrícola. A gente está falando de como é utilizada essa água. Perfeito? Eu vou fazer uma comparação aqui. Tem um país chamado Israel. Israel está numa área árida no mundo, ok? Ali perto no Oriente Médio. E por ter essa falta de água disponível, a agricultura deles tem a irrigação mais perfeita do mundo. Não há vazamento de água. Não há desperdício de uma gota d'água. Não há desperdício de quantidade de água desnecessária para uma planta. Ou seja, é tudo calculado, é tudo, inclusive, computadorizado. Então, cada planta vai ter a quantidade certa, no horário certo, para cair a quantidade de ml necessário para cada planta. Ok? Então, está compreendendo aí? Compreendendo por que eu falei ineficiente? Porque a gente molha, nos países, principalmente nos países subdesenvolvidos, a gente molha as plantas ao ermo, é o que a gente acha. Então, se a gente pudesse ser mais eficiente nessa forma de molhar as plantas, regar as plantas, a gente estaria desperdiçando menos água. Beleza? A sua produção é boa, ela é eficiente. O que pode não estar sendo eficiente é o consumo da água para essa produção agrícola. Pense nisso. Vamos lá, meu diretor. Então, olha só. E, em segundo lugar, a indústria. A indústria e também energia. E apenas 8% é para a gente usar em casa, uso doméstico, ok? Estamos falando da água 2,7%, hein? Beleza? Estamos falando só desses 2,7% se divide dessa forma assim, ó, ok? A agricultura é a campeã de uso de água, ok? E quando eu falei que ela consome de uma forma ineficiente, aí eu dei um exemplo nosso. Mas não é só nós aqui no Brasil, estamos falando de mundo. O mundo usa essa água de uma forma ineficiente, ok? Não é só você, não é só a mim, não é somos nós aqui não. A maioria do mundo usa essa água de uma forma ineficiente. Beleza? Vamos lá. E 8% é para você tomar banho, é para você fazer, para você colocar na geladeira, é para você lavar a casa, lavar o carro, lavar a varanda, lavar a roupa, enfim, é o uso doméstico. E olha que tem gente que gasta muita água para fazer tudo isso. Beleza? Consumo de água no Brasil. Agora sim, vamos falar de Brasil. Azul. Este azul, sim,
É o azul que está relacionado a 72% que é utilizado na agricultura, ok? Os animais também consomem água. Olha só, 11% é para consumo animal, ok? 9% é o consumo urbano. Vamos lá. 9% é esse consumo urbano. Nós na cidade, ok? 7% é a indústria, ok? É a indústria. E o consumo rural geralmente não está relacionado à agricultura. A agricultura é para produção agrícola, ok? Agropecuária, etc. Mas consumo rural é quando você tem as fazendas, você tem a água para os animais, para fazer também o uso doméstico, beleza? Vamos lá. Próximo. Agora, irrigação. 67% da nossa água é para irrigação. Abastecimento de animais, abastecimento rural, 2,4%, termoelétricas, 0,3%, abastecimento urbano, 8,7%, mineração, 0,8% e a indústria, quase 10%. Consumo total de 1.109 metros cúbicos por segundo. Beleza? E também a água, ela é desproporcional no Brasil. Onde tem muita gente, tem pouca água doce. Ok? Gravem isso. Onde tem muita gente, tem pouca água doce. Ok? Vamos fazer aqui uma abordagem de proporcionalidade. Vou pegar aqui o azul. Então, olha só. O norte do Brasil tem 8,6% da população do Brasil. Só que tem disponível 68% de toda a água do Brasil. O Nordeste tem 27,6% da população brasileira. Só que lá tem menos água ainda. É 3%, não chega nem a 5% da água do Brasil. Olha a diferença do Nordeste para o Norte. 68% para 3% é um absurdo, ok? Centro-Oeste tem 7,6% da população do Brasil e só 16% do total de água do Brasil, ok? Sudeste. O Sudeste está até em vermelho, justamente para a gente fazer essa abordagem, ó. Sudeste tem 41%, 42%, né? Vamos arredondar. 42% da população do Brasil disponível de água, só 6%. O Sul tem 14,5% da população brasileira e água disponível 7%, ok? Não vamos confundir com o aquífero, que são reservas que estão lá no subsolo, ok? A gente está falando de água disponível nos rios e lagos, beleza? E agora a questão da disponibilidade de água, de rede de abastecimento de água no Brasil. Mais uma informação interessante. A gente tem uma rede geral de distribuição por região. Então, essa rede, 85,7%, é a rede geral de distribuição, 6,6% é o poço artesiano, 3,3% é a cacimba,
é o poço raso. 2,1% são as fontes e nascentes. 2,3% outra forma de abastecimento, ok? 86,7% tem abastecimento diário no Brasil. 6% tem de 4 a 6 vezes abastecimento de água nas suas casas. E 5,4% de 1 a 3 vezes na semana tem acesso à água na torneira, ok? Então, galera, desse total, olha só, quem faz isso, a rede de distribuição de água, mas a gente ainda tem muito no Brasil, poço artesiano, cacimba, gente que pega a fonte direto, a água direto da nascente, beleza? E a rede geral de distribuição de água no Brasil está assim, olha. Qual é a região brasileira que tem uma melhor distribuição de água para as residências, o abastecimento de água? É a região sudeste, ok? Embora ela, aqui no mapa anterior, a gente viu que ela só tem disponível 6%, ela distribui bacana essa água para todo mundo. 92% da população é assistida, ok? Já a menos assistida e a que tem maior quantidade de água disponível é o norte. No entanto, como pode, né? Ao mesmo tempo a gente tem a maior quantidade de água, menos pessoas vivendo aqui na Amazônia, mas na hora de distribuir a água, só não chega nem a 60% das pessoas têm essa distribuição de água na torneira, ok? Mapa da Agência Nacional de Águas mostra quais são as regiões do Brasil mais vulneráveis à seca. Nordeste, seca causada pela falta de chuva. Sudeste, alto consumo e grande carga de esgoto. Sul, alto consumo para irrigação. E esse mapa mostra aqui, ó, condições de abastecimento de água no Brasil. A, satisfatório. Esse laranja está aparecendo aí para você, baixa qualidade. O amarelo é baixa quantidade e o vermelho é baixa quantidade e qualidade. Olha só, se a gente tem um lugar que tem muito vermelho, isso quer dizer que as pessoas não estão tendo água de qualidade e não está tendo nem em forma satisfatória, ok? Então, vai ser a região Nordeste, principalmente do Brasil. Pode ver aí, lá vai ter baixa quantidade de água e também baixa qualidade, ok? A região Sudeste vai ter principalmente, vamos apagar tudo aqui, principalmente na região Sudeste, na região ali de São Paulo, aquela região muito industrializada. Então, a gente também vai ter essa baixa quantidade e a baixa qualidade devido ao alto consumo e à grande concentração de pessoas. Beleza? Perda de água no Brasil. Estudo aponta que o desperdício aumentou nos últimos anos. Evolução do índice de perda na distribuição de água. Então, em 2014, a gente tinha um desperdício de 36%. Em 2018, aumentou para 38,5%. Isso equivale a 6,5 bilhões de metros cúbicos de desperdício de água. Dá em torno de 7 mil piscinas olímpicas por dia. E em dinheiro, equivale a 12,3 bilhões de reais, ok? E o que isso tem como consequência? Problemas ambientais, econômicos e sociais. Problemas ambientais porque você está tirando água, você está, às vezes, furando, um cano furado, ele às vezes arrasta terra para outros lugares, ele deteriora o solo.
Econômicos porque, olha só, um prejuízo é de 12 bilhões, é muito dinheiro, ok? Social porque pessoas deixam de ter água de qualidade, ok? Esse econômico aí, ó, 12 bilhões, é a nível Brasil. Professor, mas como que pode ser tão caro assim? Porque é caro tratar a água. Imagine quantas toneladas de cloro são jogadas nessa água e essa água é jogada de novo no ralo. Ou nem no ralo, né? Simplesmente em canos que estão quebrados, que estão furados, que estão jorrando água tratada. E que é o desperdício. E depois vai ter que tratar mais água, vai usar mais cloro, então é desperdício. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. Dados dos estados. Percentual de desperdício de água tratada por estado. Gente do céu, olha só que absurdo, né? Região Norte, o Amapá, ele desperdiça 76% da água que eles tratam, que absurdo. Lá no Sudeste, o Espírito Santo desperdiça água tratada 34%. Lá no Nordeste, quem mais desperdiça água é o Sergipe, 59%. Então, é muito desperdício de água, beleza? No Sul, o Rio Grande do Sul é o campeão de desperdício. No Centro-Oeste, é o Mato Grosso. Então, está aqui nesse mapinha os os estados brasileiros que mais desperdiçam água tratada, ok? Ou seja, dinheiro que vai para o ralo. Olha só, o uso de água lá pelos brasilienses, 97% fecham a torneira para escovar o dente. Olha só, vamos fazer isso aqui também. 90% tem reduzido o tempo no banho. Nossa, professor, isso seria imundo. Não tem nada a ver. Você pode ter um banho eficiente mesmo utilizando pouca água, sem problema nenhum, tá? Muito pelo contrário, tem gente que pensa que estar no banheiro é ter qualidade. Não tem nada a ver. Você pode ter um banho rápido e eficiente sim, ok? Olha só, 56% reservo água e reutilizo a água da chuva. Eu faço isso aqui em Porto Velho, em plena Amazônia, eu faço isso. Guardo água da chuva num tambor para lavar a minha área, para lavar a minha varanda. Não é isso, Batatinha? Batatinha ali está rindo para mim. Gostou da ideia, Batatinha? Então providencie um tambor para você também. Beleza? Gostou da ideia? Fechou, meu amigo. Então, vamos lá. Então, consumo por cabeça, per capita, isso que quer dizer, de água lá no Distrito Federal, litros por dia. Então, está baixando, olha aí, ó, de 189, já está em quase em 129 em 2017. Então, está tendo um nível interessante de diminuição desse consumo, no entanto, lá já está tendo racionamento, ok? É uma região que não tem muita água disponível, como, por exemplo, aqui na Amazônia, beleza? E a gente tem a questão da degradação dos recursos hídricos, considerada durante muito tempo, o pessoal pensava que a água é inesgotável, o pessoal pensava que, nem se pensava, na verdade, mais ou menos uns 2 séculos atrás, ninguém pensava que essa fonte se esgotava, ok? O pessoal pensava que ela era capaz de se renovar constantemente no ciclo da natureza. A água tem se tornado um recurso escasso e cada vez mais ameaçado em várias regiões do planeta Terra. Atividades humanas vêm afetando a disponibilidade e a qualidade tanto das águas superficiais como as subterrâneas. Em muitas regiões, essa escassez tem sido foco de conflitos entre países que disputam aos poucos reservas hídricas disponíveis, sobretudo nas regiões áridas e semiáridas, onde a água é naturalmente escassa. Olha essa imagem aí. Então, é um lugar que ninguém quer viver, ok? E nem devemos fazer com que nosso planeta fique assim. Por exemplo, a água dos rios Tigres e Eufrates, no Oriente Médio, são de grande interesse para a Turquia, Síria e Iraque. E, ao mesmo tempo,
ocorre com vários outros rios, como o Nilo na África, cujas águas drenam o território de 10 países, ok? Então, estão vendo aí como é importante um rio em regiões áridas, semiáridas, que atravessam países. Então, esse pessoal aí sabe que precisa cuidar dessas fontes de água doce, beleza? Eles não têm com tanta disponibilidade como nós temos aqui no Brasil, beleza? Então, utilização da água na África, Oriente Médio, a agricultura lá é um consumo muito grande. Vou mudar aqui a cor. Aí eu acho que não está aparecendo muito bacana para vocês, não, mas eu vou dar uma lida aqui para vocês. Olha só. África e Oriente Médio, a agricultura lá consome 87%, a indústria 5%, porque eles têm pouca indústria, né? E o doméstico 8%, bem, um pouco parecido com o do Brasil. América Latina e Oceania, 72% para a agricultura. Ásia, 81%, enquanto que o mundo, a média é 70%. América do Norte e Europa, por eles justamente cair naquilo que eu falei para vocês. Eles têm tecnologia, eles têm forma de fazer o controle dessa água e tem melhores equipamentos, beleza? Olha só, vamos lá no quadro. E eles consomem apenas 35% para a agricultura, ok? Já, como eles são muito industrializados, 50% para a indústria e 15% para uso doméstico, beleza? O crescimento populacional acelerado causou o inchaço dos grandes centros urbanos, isso é verdade, cuja ampliação da oferta de infraestrutura e serviços, inclusive de água, saneamento básico, não acompanhou a demanda gerada pelo crescimento. Olha só, com a deficiência das redes coletoras, grande parte do esgoto, a indústria doméstico e industrial, acaba sendo lançado diretamente nos cursos dos rios, sem qualquer tratamento, comprometendo a disponibilidade de água potável para as pessoas. Beleza? E os tipos de poluição de água: química, física e biológica. São os tipos de poluição da água, ok? Esse químico tem os biodegradáveis, ok? Só porque é biodegradável não quer dizer que está tudo ok, ok? Tem um biodegradável, por exemplo, que são fertilizantes, eles não são totalmente biodegradáveis, ok? Vão estar ali de alguma forma contaminando a água, ok? Aí tem os não orgânicos, os orgânicos, olha aqui, ó, metais pesados como pilhas, fármacos agrotóxicos, ok? A física é a térmica e resíduos sólidos, lixo, ok? Muita gente joga tanto lixo como a água quente e de refrigeração industrial lançam isso também nos rios, ok? E a biológica, que são organismos patogênicos, bactérias, vírus, protozoários, vermes, enfim. Então, olha só o tanto de tipo de poluição que a gente pode ter num curso de um rio, né? Então, a gente tem que ter cuidado para não estar lançando isso, para depois a gente ter que consumir essa água. Não vai estar bacana para o consumo humano. O tratamento dela vai ficar mais caro, beleza? O relatório sobre o desenvolvimento dos recursos hídricos, publicado na ONU, aponta que cerca de 10% das doenças ao redor do mundo poderiam ser evitadas com investimento em água tratada e saneamento básico. Olha só, as crianças aqui provavelmente vão pegar alguma doença. Atividades agrícolas também contribuem direta ou indiretamente para a degradação dos recursos hídricos, falamos isso. O uso de agrotóxicos, fertilizantes e pesticidas também. Qual é a consequência? Contaminação do solo, poluição das águas superficiais e subterrâneas por meio das águas pluviais. Contaminação das águas oceânicas. Tem as águas oceanas, problemas com resíduos sólidos, são esgotos não tratados, poluentes químicos industriais e agrícolas, inclusive derramamento de petróleo.
Isso, em vez de quando o petroleiro aí derrama petróleo, que dá um problema seríssimo nos ecossistemas. Outra grave questão que envolve os recursos hídricos é a superexploração da água decorrente do aumento da produção e consumo de produtos no mundo. E aí nós temos a pegada hídrica. Calcula o volume de água doce, litros ou metros cúbicos, utilizado ao longo de toda a cadeia de produção de um bem ou consumo ou serviço. Qual o objetivo dessa pegada hídrica? Promover a consciência sobre o enorme volume de água exigido pelos nossos processos de produção, hábitos de vida, com a meta de promover o uso racional e sustentável. Você que está no campo, olha aí, para produzir 1 quilo de carne de boi, usa-se 17.100 litros de água ao longo da vida desse animal. Beleza? Galera, então é muita informação, né? E, obviamente, mais uma reflexão sobre a água. A gente precisa preservar? Sim ou não? Sim, perfeito. Então, fechou. Daqui a pouco a gente volta para o nosso resumão. Tchau.